Deve estar chegando a bolinha vermelha aí para você. Porque aqui, para mim, já está gravando. Agora apareceu. A gravação foi iniciada. Show de bola. Compartilhar a tela. Aparecendo a tela inteira? Só me confirma, por favor. Sim. Ótimo. Sim. E aí eu trago um paralelo aqui sobre a reengenharia produção enxuta, né, que são dois esquemas completamente diferentes, são duas teorias diferentes. Vimos aqui a produção enxuta um pouco mais a fundo até agora de o que ela foca, o que ela traz, né? E a reengenharia foi algo que apareceu também como uma técnica de gestão para melhoria, entre aspas, né? Pelo menos no curto prazo a ideia era ter melhoria, e não teve o sucesso, não teve a eficácia da produção enxuta. A gente vai entender por quê, né? A reengenharia, ela tinha um foco muito mais de vamos entregar, beleza, ou que a gente entrega hoje, ou até mais, mas com menos recurso. Aí não é menos desperdício, é menos recurso mesmo, é menos gente, menos espaço, menos tecnologia se precisar, mas vamos enxugar, vamos diminuir de tamanho, né? Vamos fazer downsizing para recuperar isso, que é uma coisa que atrapalha muito a melhoria, atrapalha muito a mudança, porque ninguém vai querer fazer parte de um projeto que pode custar o seu emprego. Né? Um projeto de melhoria que, se der certo, pode te atrapalhar, pode te tirar da empresa. Então, aqui já cria todo um clima diferente, né, da produção enxuta, que é o oposto. Eu quero produzir mais, eu quero fazer mais rápido, eu quero entregar mais com os recursos que eu tenho. E aí o menos da produção enxuta, né? Quando a gente fala fazer mais com menos, menos desperdício. Menos coisas que não deveriam estar acontecendo. E não menos recurso, né? Só para não confundir quando fala fazer mais com menos. Menos o quê? Menos gente, né? Que se for com menos gente, é um projeto que os próprios colaboradores tendem a boicotar, porque eu não quero participar de algo, né, que possa custar meu emprego mesmo. Definitivamente vou boicotar todos os projetos que forem nessa pegada. A produção enxuta tem uma coisa muito mais de envolvimento, né? É sair de uma relação ganha-perde para uma relação ganha-ganha. Porque as pessoas participam, as pessoas dão ideias, elas estão no dia a dia, elas vão participar do projeto Lean, daquele case, elas vão ser ouvidas, né? E não uma coisa muito de cima para baixo, que tem que fazer assim, é para ser feito assim, que pode ser bom para um e ruim para outro, né? Um ganha-perde. Participação nesse esquema da reengenharia totalmente nula, anulada, né? Enquanto que no Lean, se eu tenho uma cultura Lean, a pessoa pensa, bom, então se eu der ideia, facilita o meu trabalho, vai ficar mais fácil para mim, é bom para o todo, aí eu fico estimulado a dar ideias. Por isso que tem muito campeonatinho interno, né? Projetos concorrendo ali para ter o que vai ser financiado, o campeão, que vai receber um prêmio, então é muito mais estímulo à participação. Sair de uma administração muito centralizada em uma pessoa e poucas pessoas para uma administração participativa, que todos podem opinar, enxergar e falar. Até porque as melhores ideias costumam surgir das pessoas que executam aquele trabalho. Então, se eu estou mapeando um processo ali, na operação da recepção, geralmente alguém ali já teve alguma ideia legal que talvez seja o momento de implementar, porque ela trabalhando ali, vendo aquilo, fala, opa, isso aqui facilitaria muito a minha vida. E se eu não ouço essa pessoa, se eu não converso com ela, eu nunca vou saber que isso seria uma boa ideia. Por isso que eu tenho que estimular a participação, né? Clima para mudança, sair de péssimo, ruim, para um clima da mudança bom. É passar a ideia de que mudar é bom. É mudar para melhor. A ideia de Kaizen mesmo, mudança boa. Eu quero melhoria. Eu não quero pioria na empresa. Eu quero um bom clima para mudança. Então, aqui é um bom paralelo, porque durante muito tempo as empresas adotaram essa lógica da reengenharia, né? Que num curto prazo pode funcionar, pode agradar, pode dar um ganho financeiro ali, afinal de contas eu mandei embora, diminuí, enxuguei, mas no longo prazo não se sustenta. A empresa tende a estagnar ou quebrar, né? Porque não vai ter participação dos colaboradores ali que são
a alma da empresa, quem realmente executa, né? O que é o grande desafio, pessoal? Temos as ferramentas, temos o mapeamento, temos a lógica ali, mas eu quero passar isso para a empresa, passar isso para o dia a dia. E aí nós vamos esbarrar sempre em crenças, valores, culturas, comportamentos, falando sobre isso também. Por isso que tem até um outro momento para a gente falar só disso depois, né? Só de cultura, só de mudança, de organização, de como envolver as pessoas, porque elas executarão os processos. Os líderes dos setores, eles farão a manutenção disso, a sustentabilidade que a gente fala, né? Que é manter uma melhoria perene, não voltar o que era antes. Eu quero ir para frente agora. Eu quero que esse processo seja cada vez melhor. Eu vou mexer nele, sim, para melhorar. Mas eu não quero voltar para um processo que eu sei que já foi mais engessado, lento, moroso, oneroso. Então, eu quero melhorar o processo e avançar. Para isso, a pessoa tem que ter comprado a ideia. Então, também tem boas práticas de gestão da mudança. Mas já adianto aqui que a liderança tem um papel fundamental, né? Você que é líder, tem equipe, tem time, passa feedback para as pessoas. O seu exemplo de melhoria, de enxergar desperdício, de defender o Lean, vai ser o caminho para os seus colaboradores, vai ser o espelho para eles, né? Eles vão olhar para cima, olhar para o líder e ver, meu líder segue isso aqui ou não? Defende isso ou não? Se não, não sou eu também que vou fazer, né? Então, tem Rafael, vários... Diga. tem essa parte de você falar, né, de se depara com crenças e valores, se depara com comportamento, seja positivo, negativo, a motivação baixa ou alta. Cara, mas assim, eu nunca, em todas as organizações que eu estive, esse processo de participativo, cara, ele é um divisor de água. Ele sempre é pro lado positivo, cara. Assim, é óbvio que você tem umas maçãzinhas ali que dificulta, que amanhã é minoria. Quando você parte para esse negócio de buscar soluções em conjunto, flui muito bem. Flui de forma assim que você fala assim, cara, por que eu não fiz isso antes, entendeu? As pessoas serem envolvidas, elas participarem da solução dos problemas, ele é um fator de sucesso e faz muita diferença nesse negócio, né? De buscar resultados, de alavancar resultado. As pessoas estarem participando é bem diferente, né? Exatamente. Tem vários fatores aí, né, que influenciam nisso. Por quê? Por que dá certo? Por que o participar, né, a comunicação participativa, dar ideia junto, brainstorm dá certo? Primeiro que a pessoa se sente importante. Qualquer um gostaria disso, né? Gostaria de ser ouvido. Opa, ouviram a minha opinião. Ouviram a ideia que eu tinha para dar e antes, em outras gestões, nunca ninguém ouviu, nunca ninguém falou nada. Então já tem essa questão. Segundo, por quê? Se a pessoa dá a ideia, ela tende a proteger a ideia. Ela tende a sustentar isso depois. Por isso que é bom. Quando uma ideia vem meio que pronta, embalada, e alguém fala assim, tem que seguir isso aqui agora, a primeira reação que a gente costuma ter é criar uma certa resistência. Uns mais, outros menos. Mas tipo assim, mas peraí, né? Mas quem falou que isso é o melhor? Quem falou? Nem sabe como é que aqui é o dia a dia, né? Nunca veio aqui. Eu que estou aqui há tantos anos, sei como funciona esse processo. Agora, se essa pessoa é envolvida, ela dá ideia, ela vira o pai da criança, o que o pai da criança faz? Tende a cuidar da criança, para não cair naquela de eu dei a ideia e deixei ela morrer. Ninguém quer isso. Eu dei a ideia, olhei para trás, não quis mais ver, segui caminho, a ideia morreu. A pessoa, no fundo, ela não quer isso. Já que ela deu a ideia, ela quer continuar se sentindo importante e continuar sustentando a ideia. Por isso que é fundamental esse trabalho em grupo. E outra, igual você falou, né, de estar envolvendo as pessoas, que normalmente as boas ideias, as grandes ideias, são de pessoas que estão envolvidas ali no processo, no dia a dia, né? Uhum. E essas pessoas dando ideia e ver que a ideia deles surtiu efeito e foi muito positivo, cara, isso ele contamina positivamente as outras pessoas a fazerem o mesmo, né?
Tem até aquela história da Colgate, né? Não sei se você conhece a história da Colgate, que estava tendo perdas no processo lá das embalagens, lembra dessa historinha? Sim. Né? Foi um cara que teve a ideia lá do dia a dia, vendo o processo produtivo lá, teve a ideia e tratou um problema com uma coisa muito simples. Então, esse processo participativo é muito bom. Perfeito. Já temos isso bem aberto na empresa, né? Agora é realmente continuar, mas o alerta aqui é esse, né? Vamos nos lembrar da gestão da mudança, da liderança, do defender, porque é isso aqui que vai trazer o Kaizen, né? Isso aqui que vai trazer a melhoria contínua, isso aqui que vai sustentar as melhorias. Se ficar muito na mão de poucos, tende a não ir para frente, né? Uma empresa que é Lean, ela é Lean de cima a baixo, todo mundo pensa Lean, né? Não só alguns gestores, não é só a qualidade, não é só quem mexe com isso, passa a fazer parte do nosso dia a dia mesmo. Bom, aí podemos entrar nas categorias de desperdícios, porque nós entendemos o contexto histórico, entendemos o Lean, que ele busca eliminar desperdícios, reduzir ao máximo, beleza. Mas para ficar um pouco mais claro o que são os desperdícios, a literatura classificou em subcategorias, até para ajudar a achar os desperdícios no dia a dia. Para quando eu olhar para o meu fluxo, para o que eu estou mapeando, para a minha rotina, para o meu dia a dia, eu vou procurar por esses desperdícios e consigo achar mais fácil, porque já tem essas categorias clássicas, né? Que são os 7 primeiros desperdícios, que depois foram acrescentando mais, mas tem os 7 clássicos. Que se eu tiver esse olhar aqui, você vai acabar achando alguma coisa. Isso tem muito a ver também com as bolinhas vermelhas lá do começo do treinamento. Quando a gente olhou para aqueles problemas clássicos em operações, tem muita coisa aqui que se encaixa, né? No final das contas, é só uma questão de nomenclatura mesmo, né? E aí vai ser uma boa oportunidade agora, olhando, nós vamos ver cada um isoladamente, para analisar no grupo Lírios, no setor de cada um, na rotina de cada um, levantar isso, porque quando o projeto atingir a área de vocês, às vezes já está até tendo algum projeto, isso aqui já vai ajudar muito na implementação do Lean. Que, afinal de contas, o Lean quer atacar isso aqui. Então, já é bom levantar, é daqui que vão sair os insights, né? Putz, isso aqui acontece, isso aqui eu vejo muito, isso aqui eu vejo, na verdade, não é nem no meu fluxo, é no do outro lá, mas eu sei que acontece e me atrapalha. Então, aqui é um gerador de projetos, na verdade. Só de fazer essa dinâmica aqui, a gente sabe que vai gerar um monte de ideia legal de projeto. Pô, podia fazer um projeto para reduzir esse tempo de espera, padronizar isso aqui, melhorar o atendimento, etc. Primeiro deles, excesso de produção ou superprodução em alguns lugares. O que significa isso? Fazer uma coisa em excesso ou muito cedo é superproduzir. Eu processei um monte de relatório, informação que nem vai ser usada. Ninguém olha isso aqui. Não serve para indicador, não serve para reunião, não serve para análise de ninguém. Às vezes planilha desnecessária, relatório desnecessário, papel desnecessário. Muita coisa, além do necessário, que acaba ficando inútil, né? Ou no próprio relatório, no próprio orçamento, na solicitação, tem muita coisa ali que não precisaria estar ali. Muito campo, muito espaço, muito coisa para preencher, que não tem nada a ver. Pedir a informação para o cliente mais de uma vez, lembra daquela? Cai aqui. Eu superproduzi. Peraí, eu estou pedindo esse dado aqui para o cliente de novo, segunda ou terceira vez, é uma superprodução. Isso, além de ser desperdício de tempo, de recurso, deixa o cliente puto, né? Ele não quer saber disso, ele tem mais esse agravante ainda. Ou eu fiz uma coisa muito antes da hora. Eu devia estar fazendo outra coisa, mas eu fiz essa aqui agora, que não era o momento dela, esse relatório, essa reunião, que prejudicou uma outra, que deveria ser o foco ali. Eu fiz muito cedo. Por isso que a Toyota é muito crítica com o estoque. Eles estão criticando o estoque o tempo todo. Por que esse estoque existe? Precisa disso? Ah, mas uma hora vai usar. Não, então não precisava ter feito agora. Não tem dessa de uma hora vai usar. Está ocupando aqui espaço, ocupou recurso, podia ter feito outra coisa agora. Eles levam isso muito a fundo mesmo.
Tudo bem que 1 hora eu vou usar isso aqui, mas você fez muito cedo. Você adiantou muito isso aqui. Uma atividade, às vezes, da semana que vem, e eu estou fazendo agora, sendo que eu deveria estar fazendo outra coisa. Mas talvez por preferência, né? Ah, isso aqui é mais legal. Deixa eu pegar essa atividade aqui. Não é para agora, não, mas é mais legal fazer isso aqui. É um excesso de produção, né? Então, muito papel, muita informação, muito campo, muita pergunta, muitas idas e vindas que vai cruzar com outros desperdício lá na frente, mas é um excesso de produção também. Tudo isso aqui fez muito, mais do que devia, comprou mais do que devia. Ah, a gente quis aproveitar um preço aqui em escala, né? Comprando muito, a gente consegue abaixar o custo unitário. Beleza, mas foi uma super compra. Bem a mais que a gente precisa. Aqui vai durar agora 1 ano aqui. Vai durar 2 anos esse negócio aqui. O que a gente faz com esse negócio agora? Um excesso de produção. Entenderam? Alguém tem algum exemplo de excesso de produção para dar? Teve um insight aí de que já viu. Pode ser um até que tinha, não tem mais, foi eliminado. Ou vocês vê no dia a dia que ainda está muito, que está além do normal, uma atividade que é exagerada, super processada. Nenhum? Certeza que tem. Excesso de relatório, vamos lá. Tem algum relatório que é desnecessário? Ou tem algum papel que a gente dá para alguém preencher, físico ou virtual, que tem muita coisa? Eu tenho um relatório desnecessário. Eu faço um relatório de gestão, fechamento dos indicadores todo mês. Todo dia 15 eu entrego esse relatório com todos os indicadores e os resultados. E aí eu envio por e-mail, gero o relatório e aí envio por e-mail com algumas análises. Na verdade, ele é um relatório desnecessário. Poderia só, esse público poderia só entrar na plataforma e fazer uma análise própria, sem ter a minha interferência. O que seria até mais, o que agregaria mais valor, porque aí na hora de ter uma conversa, cada um teria uma interpretação, e aí a conversa seria não só com base nos números, mas com base nas interpretações pessoais, e não só, entre aspas, aí na visão da Hilda, que ela que interpreta. Eu te entendo, Hilda. A gente, por exemplo, a gente tem lá na área de pré-processual, a gente teve um puta de um trabalho lá de tabulação de relatórios de resultado para jogar dentro de uma plataforma que é o BI, e ainda assim o nosso jurídico externo, aí não sei se teria que cair para dentro e entender, mas como é prestador de serviço, a gente deixa livre, né? Desde que ele atue no nosso sistema, se ele quiser fazer um paralelo, aí é com ele. A gente tentou tirar e não conseguiu. Então, ou seja, hoje tudo que a gente tem dentro do BI com resultado online e disponível 24 horas por dia, lá no nosso jurídico externo existe a famosinha planilha em Excel, onde a pessoa se sente segura em estar trabalhando nele. E, então a gente tem esse probleminha aí. Mas a gente teve tem um case legalzinho. A gente tinha um relatório em que ele não é automatizado, porque depende da plataforma das prefeituras, ele é atualizado periodicamente, e a gente tinha, assim, tinha que subir ele para o BI, ele não era automatizado. Então, a gente foi e cortou essa questão de estar fazendo atualização manual da prefeitura, que a gente tem que ser, hoje ainda é manual, mas aí a gente analisa só o Excel, entendeu? Então, a gente deixou de levar isso para o BI, porque não é uma forma automática, tem que estar digitando. Então, a gente eliminou esses 2 trabalhos, ele ficou só com um, que é a planilha em Excel. Então, temos uma notícia ruim aí, um que continua ruim, e teve um que a gente eliminou. Ele é manual ainda, porque depende de uma plataforma externa,
mas aí a gente eliminou o trabalho duplicado aí. Então, essa é uma notícia legal aí, de melhoria aí. Bom case. Aquilo que a gente falou sobre preencher na planilha e no sistema, né? Que eu coloquei num exemplo lá, é um excesso de produção. Às vezes era melhor ficar só na planilha por enquanto, depois migra para o sistema, do que ter que fazer 2 vezes, né? O 2 vezes realmente, além de trabalhoso, é perigoso, como a gente viu, né? A informação começa a ficar duplicada. Peraí, qual que é a verdadeira? Qual que é a certa? É a da planilha ou do sistema? Ô, Rafael, e assim, olha que interessante, cara, o que eu sempre falo para todo mundo. As conversas, né, que obviamente não as fofocas, né, mas as conversas de bastidores, as conversas de corredor, sempre voltada ali pro dia a dia, pro processo, ela surte muito efeito. Então, eu não sei se a Isabela tá participando do treinamento, mas a Giovana tá assim. Essa eliminação de trabalho duplicado surgiu no bate-papo ali rapidinho, entendeu? A gente foi lá e falou assim, pô, a gente precisava ver isso daqui, como é que a gente está evoluindo e tal. Aí a Isabela comentou que estava atualizando, mas demorava muito tempo, porque ela tinha que resgatar as informações da prefeitura e depois imputar de forma mais gerencial lá no BI. Aí a gente conversando, falou, ué, mas peraí, então essa perda de tempo que a gente está tendo aqui, está colocando no BI, vamos melhorar a planilha no Excel, então. Vamos deixar só no Excel, a gente vê ali a informação direto nele, não precisa subir, porque aí a gente ganha tempo e melhora a análise nossa desse número aí. Então, no bate-papo ali rapidinho, pô, já eliminamos uma tarefa que gastava bastante tempo, e hoje a gente olha só no Excel. Então, trazendo também aquela questão do bate-papo ali, envolvimento das pessoas em estar melhorando ali. Não necessariamente formalizado, entendeu? Na passagem ali do corredor ali, bate o papo, resolve um problema rapidinho e as coisas melhoram continuamente. É um belo exemplo. Reuniões, né? Tem alguma reunião demais, reunião desnecessária, ou longa demais? É um excesso de produção também. Às vezes a gente discutiu o que tinha que discutir, mas entra outros assuntos, ela acaba se estendendo. Era para ser uma reunião mais tática, ela está muito operacional, sempre alguém vem, enfia um pepino no operacional ali, é igual soltar uma granada na reunião, né? A reunião estava indo bem, foi lá, alguém soltou uma granada. Aí entrou num assunto crítico operacional e se perdeu. Porque todo mundo quer opinar e vira aquela bagunça. E aí eu acabei super produzindo na reunião. Eu poderia estar fazendo outras coisas que agregam valor, né? Então, a gente tem que ser crítico com reunião também. Reunião é uma coisa importantíssima. É sempre bom reunir, conversar, fazer fluir. Mas se ela está além do necessário em quantidade ou a duração da reunião, né, tá exagerada, é uma hora de criticar. É uma hora de, peraí, o que a gente faz aqui para melhorar? Vamos colocar uma pessoa que vai monitorar a reunião, né? Um dos integrantes vai colocar o tempo, vai cortar assunto, vai conduzir a reunião para evitar que tenhamos assuntos desnecessários, que ela fique muito operacional. Isso aqui é assunto para outra reunião, lá com o seu time. Isso ajuda, né? Ter pessoas que monitorem e controlem isso. Fora o fato de ter uma pauta bem definida, né? Um objetivo bem definido da reunião. Enfim, superprodução. Vamos ficar atento para isso. Próximo. Processo inadequado. Toda vez que eu faço um processo que eu não fiz da forma correta, eu não fiz da forma padronizada, combinada, oficial, ou seja, eu fiz uma gambiarra, eu fiz um processo inadequado. Eu utilizei mal o recurso, eu fiz no papel, era para ter feito no sistema, eu não lancei, é um processo inadequado. Eu não fiz no documento certo, no documento oficial, eu não utilizei as ferramentas combinadas, as ferramentas certas, e eu fiz uma gambiarra, né? O pessoal da manutenção que gosta de falar que é ajuste técnico. Não pode falar gambiarra que eles ficam tristes. O pessoal da manutenção, que são pessoas especialistas nisso, né? Então, vem aqui, dá um jeitinho para mim aqui, que isso aqui não pode parar de funcionar, não.
Até no computador, né? Em máquinas, computador, impressora, eu fui lá e fiz um jeitinho. E aí esse jeitinho, uma hora ele dá pau, porque vai acabar caindo no outro desperdício que a gente vai ver, que é o defeito, né? Coisas defeituosas. Mas, enfim, se tem um POP, tem um combinado, tem um processo, e eu não segui, eu fiz de uma forma equivocada, eu burlei, eu pulei, é um processo inadequado. Pular um processo é esse tipo de desperdício. Combinamos que o fluxo da cobrança deve ser assim, mas foi lá alguém e fez assado. Opa, processo inadequado. Fez gambiarra, pulou, deu bypass, né? Fui dar o feedback para alguém de outro departamento e eu dei um bypass no gestor dele. Fui lá na diretora e falei com ela direto. Opa, esse é o correto? É a cultura da empresa? Eu deveria falar com o gestor dele primeiro. Isso aí causou todo um problema, um processo inadequado. Fui fazer uma contratação, não segui o processo, não fiz um bom processo seletivo, acabei colocando alguém ruim ou que não condiz com a cultura da empresa para dentro. Processo inadequado. Entenderam a lógica? Alguém tem algum exemplo de gambiarra, de processo inadequado que já fizemos no passado ou estamos fazendo agora, que é uma oportunidade de melhoria? Não seguir o combinado, não seguir o processo. Não fazer no sistema o que já é para fazer no sistema. Isso aqui já está acertado. É no sistema, mas tem gente fazendo fora ainda. Tem alguns exemplos aí. Tem gente que está se coçando aí para falar, mas está com vergonha. Esse é o problema de gravar a reunião, tá vendo? No TI, nós tínhamos um problema lá na questão dos chamados lá, porque, assim, quando a pessoa solicita um suporte técnico do TI, vai pro grupo do TI, né? E, antigamente, todo mundo tinha acesso, aí a pessoa do departamento ia lá e olhava. Aí ele via, não é o meu, isso aqui não é para mim, não. Aí deixava para lá. Só que aí não ficava designado quem tinha que fazer, e toda vez você tinha um retrabalho, ficar entrando e vendo se o chamado era para você ou não, isso fazia você perder o tempo do start, do início do atendimento. Aí eu falei, não, vamos definir isso aqui. Aí eu pus uma pessoa que vai lá, ela analisa o chamado e já encaminha e já fala quem que é para resolver, e não fica, e com isso a gente conseguiu ter mais agilidade, porque toda vez eu tinha que entrar lá no backlog do produto, lá, do backlog do Fluig lá, e ficar vendo todos os chamados lá, e tinha que sair abrindo um por um para ver, e depois você esquecia, né, e aí com isso a gente ganhou um tempo mais lá, porque acaba, todo mundo do departamento ficava entrando e olhando a mesma coisa, para ver de quem que era ou não. Ou então não abre chamado, né, Kleber? Também tem isso aí. Não abrir chamado também é um... por exemplo, ignorar o processo chamado e ir lá direto no Kleber e falar, Kleber, quebra essa aqui para mim. Isso é um processo inadequado. Mas você tem que ir lá, abre a OS, abre o chamado. Não, mas isso aqui é urgente, faz para mim aqui. Por isso que tem que ter as coisas bem combinadas, né? Bem acertadas, escritas. Senão, é aquele negócio que eu falei no início também, né? Não tem um padrão, ninguém está errado. Tem que ter o certo, o padrão, o fluxo. Né? Não posso falar que a pessoa está errada, ela está seguindo o que ela acha que é melhor, né? Mais algum? Mais alguém perdeu a vergonha aí sobre o processo inadequado ou gambiarra? Hoje a gente está com um processo não inadequado, mas obsoleto. Nós mesmos, da gestão, a gente está com um processo obsoleto, porque a gente não deu andamento à nossa certificação, então a gente tem uma série de mudanças de documentação para fazer, né? A gente vai seguir um novo processo a partir do não andamento da certificação dentro da qualidade. E a gente vai deixando as coisas, tem um monte de coisa acontecendo, então a gente vai deixando a nossa área sempre para depois. Então, depois a gente deixa isso, passa outra na frente, passa a demanda na frente. Então, a gente vai deixando o nosso, por exemplo, obsoleto. Beleza. Pode ser que ele está temporariamente inadequado, né? Porque teve, com a saída, com a gente saindo da certificação
do PBQPH, tem os nossos documentos que são visando ele, por exemplo, a nossa auditoria com o objetivo da certificação, não é mais esse objetivo. Tinha algumas obrigatoriedades de vários processos que se tinham por causa dessa certificação, que não precisa mais. Por exemplo, em suprimentos, compras tinha uma lista de alguns materiais que tinha que ter uma qualificação de fornecedor e não sei o quê, na questão de engenharia, de material de engenharia, que hoje não é mais obrigatório porque a gente não tem mais a certificação. E no processo deles ainda está constando como obrigatório. Tanto é que aí esses assuntos de, nossa, tem que tirar isso aqui desse documento porque a gente não tem mais essa certificação. A gente vai manter essa política, mas aí a gente vai abranger ela para todos ou vai tirar, entendeu? Então, essa parte a gente realmente surgiram outras coisas. Aí hoje está inadequado, dentro da nossa própria área está inadequado, porque a gente está fazendo de um jeito, sendo que a nossa documentação hoje está incorreta. Uhum. Beleza, já tem um projetão aí para abrir. Estoques. Esse é clássico, né? E às vezes até um pouco contraintuitivo, porque você fala, pô, mas esse estoque aqui me ajuda, esse estoque é bom, mas por definição, estoque é um desperdício. Lembra que eu falei da Toyota, né? Crítica com relação a estoque. Por que tem esse estoque? Ele poderia ser menor? Ele poderia inexistir? E aqui, pessoal, estoque de qualquer coisa. Pode ser de coisa física, pode ser de produto, estoque mesmo de coisa que eu comprei, estoque de objetos, de coisas físicas, de papel, estoque de e-mail, né? Toda a quantidade de e-mails que tem na sua caixa de entrada para ler é um estoque. É uma informação parada, esperando ser processada. Informação parada. Papel na mesa, mesma coisa. Gente numa fila, gente esperando ser atendida, é estoque. Aquelas pessoas estão estocadas. Elas estão esperando ser processadas. E como estoque, eu gastei energia para produzir aquilo. E está esperando. O que nós vamos fazer com aquilo? Dinheiro, espaço. Até a parte virtual também ocupa espaço, não é só a parte física, não. E aquilo ali exige inventário, exige cuidado. É muito fácil você se perder no estoque grande. Quanto maior o estoque de informação, de coisas, maior a probabilidade de você esquecer alguma coisa ficar obsoleta, se perder qualidade, porque ficou muito tempo no estoque. Então, o estoque, por definição, é um desperdício. Eu tenho que estar sempre olhando para ele ao longo do fluxo e criticando e questionando. Esse estoque deveria existir? Ele poderia ser menor? Poderia ser fluxo contínuo? Lembra que um dos princípios do Lean é fluxo contínuo. Não deixa parar em estoque. Faz o negócio fluir. Né? Acabei uma, passa. Acabei outra, passa. Acabei um documento, passa para frente. Faz ele fluir. Quando eu faço as coisas muito em lotes, eu estou promovendo estoque. Lotão muito grande. Lotão de pedidos, lotão de nota fiscal, lotão de coisas a fazer. Então, não se esqueçam de que é um dinheiro que não virou faturamento. Eu gastei com aquilo ali, e ele ainda não me trouxe retorno nenhum. Ele está fazendo parte do processo ali. E quanto maior o estoque, mais demorado vai ser, maior o seu lead time. Lembra do tempo de atravessamento? Empresas que têm estoques, muitos estoques ao longo do fluxo, significa que ela tem um lead time muito alto. A informação, para ela atravessar, ela demora. Por que ela demora? Porque ela fica parando no estoque. Ou entre os departamentos, ou dentro de um departamento. Então, esse é fácil de ver, né? Ele é fácil de detectar. Esse talvez seja o mais clássico, né? Porque você vai lá e vê um estoque. Mesmo no computador, ou mesmo na parte física. Ou quando você desce lá na recepção e tem gente esperando. É uma pessoa estocada, né? Nós temos dentro do jurídico externo, temos estoque de contratos no departamento jurídico. A gente criou um processo interno de cobrança, né? Ele existe dentro de uma linha de trabalho desde o primeiro dia que o cliente atrasa, e aí ele tem as fases bem definidas ali de parâmetros de cobrança, só que depois, quando ele vai para o jurídico externo, ele vira estoque.
Estoque de contratos no jurídico externo. Então, a gente se incomodou também com esse estoque aí e estamos atuando lá. A Giovana pode falar um pouquinho melhor aí sobre como a gente atua lá dentro desse estoque para zerar. A gente sabe que não vai zerar, mas pelo menos a gente vai girar esse estoque aí. Esse estoque precisa ser girado lá. E, além disso, está criando uma massa de conhecimento interno aqui muito boa para a gente estar conseguindo atuar numa, vamos dizer assim, numa área que não era muito o nosso forte. Né, Giovana? Isso mesmo. Era um estoque de contratos que ficava parado, né? Um estoque que gera valor para a empresa, porque tanto em rever uma carteira, mas também uma inadimplência que ficava parada, e foi quando a gente foi para dentro e começou a mexer, né, nessa carteira que estava lá estagnada. Foi uma experiência nova para dentro da nossa área e que todos os meses a gente consegue dar uma mexida lá naquela carteira, por mais que ela às vezes oscila, mas a gente conseguiu trazer essa carteira para dentro e gerar valor mesmo para dentro da empresa. Ótimo. Fazer o negócio andar, né? Essa é a ideia. Olha que interessante. O que acontece quando a gente tem muito estoque de qualquer coisa, né? De lote, de papel, de peça? Geralmente eles escondem os problemas. Problemas em geral. Se um processo é muito lento, às vezes eu não estou vendo isso porque tem sempre muito estoque depois dele. E aí, se eu eliminasse esse estoque, eu veria o quanto esse processo é lento, ou quanto aquela pessoa erra. Se tivesse o estoque zerado, eu tivesse ali no fluxo contínuo mesmo, eu veria que aquele processo ali está sempre soltando defeitos. Por quê? Ela está desregulada, está com um processo ruim, mas eu não percebia isso porque tem sempre muito estoque. Então, o ideal é que eu derrube esses estoques, né, que, como se fosse o rio, para ver as pedras que estão embaixo no rio que eu não estava vendo antes. Todos os problemas, né? Problema de pessoas destreinadas, pessoa que às vezes não tem nem o perfil de estar ali, ou um próprio processo inadequado mesmo. Mas, como tudo está sempre parando a informação, está caminhando lentamente, a informação vai parando ao longo do fluxo, eu não percebo isso. E a mentalidade linha, não, eu quero ver isso. Abaixa o estoque que você vai ver os problemas. Aí você faz o quê? Você ataca os problemas, você derruba as pedras, né? Mas como elas estavam no fundo do rio, ninguém estava vendo nada e parecia tudo legal. Mas eu quero ter uma outra mentalidade, eu quero abaixar a água do rio para ver os problemas. O estoque esconde muitas coisas, né? Muitos problemas. Espera. Também esse é fácil de ver, né? Toda vez que tem alguém esperando alguma coisa, eu estou parado porque eu estou esperando alguma coisa. É um desperdício, que eu não estou agregando valor, e eu poderia estar usando esse tempo em alguma coisa que agregava valor aqui ao meu fluxo, ao meu serviço, à missão do meu setor. Espera pelo quê? Aprovação, assinatura de supervisores e diretores. Esse é clássico, né? Isso aqui não foi para frente ainda, por quê? Porque está esperando uma aprovação da diretoria. Isso pode demorar dias, né? Espera por aprovação do cliente, ou resposta do cliente. Aí cai naquela, né? Tá bom, tá na mão do cliente, mas eu poderia fazer algo para ficar em cima, para fazer um follow-up, para ter isso aqui mais rápido? Ou eu simplesmente deixo, isso aqui está na mão do cliente, então deixa, está na mão dele, não preciso fazer nada, né? Espera por informações de processos anteriores, espera por trazer alguma informação, espera por meu chefe falar, agora, o que eu tenho que fazer? Estou sem fazer nada, acabei meu serviço, eu estou esperando alguém me passar mais serviço. É um desperdício, é um momento que eu não estou agregando valor. Pessoas esperando, recursos da empresa esperando, eu tenho que questionar isso. Por que que espera? Eu poderia evitar essa espera se tivesse uma melhor comunicação? Eu poderia evitar essa espera se tivesse uma melhor proatividade, talvez? Eu poderia evitar essa espera se tivesse uma informação mais à vista, mais fácil, né? Eu poderia evitar essa espera se eu deixasse bem claro o que essa pessoa tem que fazer ao longo do dia, se ela tem uma gestão da rotina,
Quem tem uma gestão da rotina muito bem estabelecida, dificilmente ela vai ficar esperando alguma coisa, porque se uma coisa trava, ela sabe o que fazer em seguida, enquanto essa coisa aqui está travada, essa informação está travada. Então, qualquer tipo de espera, espera pelo fornecedor, aprovações, esperas internas, são desperdícios, que a gente detecta aí também nos mapeamentos, nas conversas com as pessoas. O que a gente espera muito hoje na empresa? Quem pode dar um exemplo aí? De uma espera chata, ou uma espera que prejudica? Eu tinha uma espera que eu não tenho ela mais, mas eu tinha um processo de autorização de escritura, a minha equipe fazia, a gente imprimia a autorização e subia para o pessoal da diretoria assinar. E aí, às vezes, quando era rápido, 3 dias, demorava todo o processo. Aí eu conversei com a minha diretora, falei, ó, se a gente colocar um certificado digital aqui, fazer assim, assim, assado e tal, a gente vai diminuir. Beleza, fizemos. Aí do certificado digital, mesmo assim, ainda subia, aí assinava, voltava. Aí 2 dias. Aí depois eu falei, ó, é só uma autorização de escritura e tal, de qualquer forma, vai voltar a escritura pra gente conferir. Será que não tem como eu poder assinar isso? Não. Aí minha diretora, você se responsabiliza? Eu falei, sim. Aí fizemos o certificado digital, hoje a gente faz autorização de escritura. Hã? Ainda bem que você falou sim, isso não tinha andado. Aí a gente faz autorização de escritura. Se a equipe fez, conferiu, tá tudo certinho, a gente já assina ali na hora. A gente parou até de imprimir o documento, a gente parou de imprimir, porque como a gente assina digitalmente, a gente manda para o cliente no WhatsApp, no e-mail. O cliente não precisa ir lá voltar para pegar o documento impresso, a gente não precisa esperar. Aí agora os 2 dias que já era bom, a gente consegue fazer no mesmo dia. Show de bola. Belo case. E o legal aí foi essa questão, né? Os obstáculos apareceram. Não, mas peraí, mas dá para fazer, né? Não vamos desistir, não. Vai ter que assinar aqui. Tá bom, vamos assinar aqui, vamos fazer o negócio andar. Isso eu achei legal. Isso gera um senso de responsabilidade na equipe toda, inclusive, né? Porque agora essa autonomia ela está com a equipe. Então, isso que é bacana também, responsabiliza aquele agente do processo no trabalho que ele precisa desenvolver. Exatamente. Sempre bom. Você falou um negócio importante demais, esse senso de responsabilidade. Porque ainda se encontra, né, essa espera, essa morosidade, por um nível maior ter que tomar a decisão, cruza-se o braço e fica esperando. Atrasou, não deu certo, porque fulano não fez a parte dele. Né? Então, esse modelo matricial onde está todo mundo envolvido, está todo mundo tendo papel e responsabilidade, cria até esse senso que você comentou aí, né? De estar mais crítico, de olhar com mais atenção, e aí dá continuidade na tarefa, né? E isso aí que o Mozart e a Hilda falou acontece na realidade mesmo, porque as meninas da minha equipe elas ficaram mais críticas com o que elas fazem. Era isso que eu ia falar. Não, assim, não deu uma nova responsabilidade, já era a responsabilidade dela. Né? Porque assim, quando elas falaram do processo, tal, eu falei, gente, vamos ver aqui o que a gente consegue reduzir. Aí, quando eu cheguei assim, eu falei, gente, ó, tem como a gente melhorar ainda mais. Mas eu vou puxar a responsa pro meu lado e todo mundo vai ser responsável. Eu vou assumir só meu nome, mas a responsabilidade é nossa. E aí todo mundo falou, não, beleza, vê o que você consegue. Quando eu consegui, eles ficaram mais críticos com o que eles fazem. Legal. Comprometimento. Era seu nome que estava lá, mas todo mundo estava na reta. Muito bom. Eu lembro também de um outro exemplo que a Roberta deu lá no kickoff sobre aquela questão de vou
formalizar isso aqui por e-mail e vou esperar a resposta do e-mail. Mas para agilizar isso aqui está crítico, será que não é melhor eu ir lá e resolver e só depois eu só formalizo por e-mail, em vez de disparar por e-mail, né? São coisas simples assim no dia a dia, são algumas pequenas proatividades que faz o negócio andar. Se todo mundo pensasse assim, seria outra coisa, né? Outro nível de excelência. Espera aí, deixa eu ir atrás disso aqui, resolver, jogar o macaquinho para frente, né? Que é jogar o macaquinho para frente? Estava aqui no meu ombro. Eu joguei para o da frente, que da frente também vai ter que se virar agora. E eu me preocupo depois em deixar o processo, obviamente, formalizado, aviso, informo, mas eu fiz tudo, gastei minha energia para resolver aquele problema rápido, porque tem alguém esperando. Tem um cliente esperando, interno ou externo. E aí eu cutuco o da frente. Né? O da frente, por sua vez, vai querer fazer alguma coisa. Agora, quando alguém senta, no meio desse fluxo, alguém sentou, que seria o seguinte: não, mas isso aqui, peraí que eu vou informar a pessoa, vou abrir aqui o chamado, vou escrever e-mail, vou esperar uma resposta. Quando ele responder, eu te aviso o que deu. E às vezes é uma coisa crucial, crítica, né? Que eu poderia, por uma simples proatividade, um telefonema, ou indo lá, negocio, resolvo e faço o negócio andar. Que é promover fluxo, né? Esse é um dos grandes segredos do Lean. Faça o fluxo andar. Toda vez que ele fica estagnado, a informação parou, é um problema. Está contando tempo, tem chance de se perder, tem chance da informação ficar velha, de ter retrabalho. Então, tenha isso em mente. Né? Chegou para mim, eu já estou preocupado em passar para frente, em criar fluxo. Né? Pensa no rio dando vazão. Eu quero rio, eu não quero lagoa parada. O processo tem que andar. Eu quero que isso aqui saia da minha mesa, saia da minha sala, vá para frente. Né? Eu processo a minha parte e vá para frente. Defeito. Lembra do processamento inadequado, da gambiarra? Geralmente a gambiarra traz defeito, que são erros de informação, erros de projeto, erros de engenharia, erros de dimensionamento, erro mesmo na comunicação, informação errada, ou a omissão da informação, né? Não foi para frente, a pessoa não entendeu, o cliente não entendeu o que eu passei para ele. Ele falou que entendeu na minha frente, mas não entendeu nada. Então, de alguma forma, teve um defeito na comunicação. Algo não foi para frente. Né? Enfim, qualquer coisa que eu tenha orçado errado, comprado errado, vendido errado, peguei informação errada, passei coisa errada para frente, é o desperdício de defeito. E defeito vai gerar o quê? Retrabalho. Que alguma hora, em algum momento, esse defeito vai ser detectado, talvez não agora, mas lá na frente. E quanto mais tarde, pior, né? Então, eu vou ter que vir voltando e corrigindo isso, até chegar na causa raiz. Então, eu tenho que olhar para o seguinte aspecto. Isso aqui aconteceu por um erro de processo, foi pontual. Se eu deixar assim, vai acontecer direto. Eu deveria fazer algo a respeito disso? Porque quando o defeito já aconteceu, aconteceu. Beleza, não adianta chorar o leite derramado. Mas eu tenho que me questionar. Se eu deixar o processo mais seguro para isso não acontecer de novo, é possível? Se eu aceitar o defeito como um fato da vida, ele vai se repetir. O processo continua ruim, continua a gambiarra, continua o processo adequado e vai ter mais defeitos. Né? Então, qualquer coisa que chegou quadrada na sua mão, você passou para frente e chegou no cliente, pior ainda, né? É uma informação defeituosa. E até olhando para a parte da construção civil, né? Até a parte física de uma obra com defeito, uma coisa que vai ter que ser retrabalhada. Um defeito de construção, defeito na entrega, um defeito de inspeção, são defeitos também que vão gerar retrabalho, ou seja, isso não agrega valor, é um desperdício. Algum exemplo de defeito? Creio que vários, né? Ao longo da história aí, exemplos a gente sempre tem, né? Coisas defeituosas, informação errada. Alguém passou isso aqui para frente, não era nada disso, e criou um caos na empresa. Ou não passou. Hã? Ou não passou. Ou não Ah, passou. essa informação aqui. Nossa, eu não sei. Tem que perguntar para fulano. Ô, fulano, e aí, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não, isso aí foi com ciclano. Ciclano, e aí, não sei o quê, não sei o quê. É uma coisa que... Acontece. Entre aspas, aí são informações
especificidades que aí, por exemplo, ou não coloca no contrato, ou não coloca em algum local formalizado, que aí depois precisa entender se isso é uma regra ou é uma exceção. Ah, mas acontece isso. Tá, mas isso acontece... Aí eu passo por esse problema na hora que eu converso com as pessoas, de assim, tudo bem, mas qual é a regra disso? Ah, mas é porque acontece assim e assim. Sim, tá, mas como é que deveria acontecer? A regra é qual das duas? Não, porque acontece os dois, porque teve algum momento no passado histórico que foi preciso tomar essa atitude assim. Assim, tudo bem, e aí, onde é que está essa informação? Onde é que está esse histórico? É uma coisa que eu, particularmente, sofro um pouquinho, bastante, nessa questão de informação centralizada, que possa ser analisada de uma forma mais de boa. Porque, assim, querendo ou não, no dia a dia, é difícil você, no corre-corre, parar para formalizar, para escrever, colocar isso ou talvez no e-mail, ou talvez no sistema. Foi muito corrido, eu não consegui fazer isso. Só que isso foi uma ajuda para hoje, que depois, quando a gente precisar analisar essa informação, às vezes mudar até mesmo um processo, porque teve outras mudanças, a gente não vai conseguir ter essa informação de uma forma clara. Por quê? Porque a gente vai estar vendo uma interpretação de alguém que viu, entendeu? Então, acho que a coisa que eu mais sinto de defeito é nessa informação histórica. Histórico em um lugar, centralizado. Às vezes tem vários lugares, tem vários históricos. E é sobre uma mesma situação. Aí Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Hoje, o que eu sinto de defeito é essa centralização da informação, manter a inteligência da empresa na empresa. Porque o fulano que trabalhava aqui há 10 anos atrás mandou um e-mail. Então, você tem que resgatar um e-mail de 10 anos atrás. A pessoa já saiu, já trocou, esse cliente já reapareceu. Então, assim, essa falta de centralização da informação numa ferramenta confiável, hoje pelo menos é o que eu sinto de maior dificuldade nossa, para que a gente mantenha um histórico inteligente dentro da própria companhia. E de consulta rápida, né? Consulta Exato. fácil, rápida. Mas o primeiro passo é esse mesmo, centralização, tem que estar num lugar só, um lugar oficial, né? Movimentação. Movimentação diz respeito às pessoas dentro da empresa. As pessoas andam muito, se deslocam muito, internamente, externamente. Questões de toda hora eu tenho que sair para pegar uma informação, ou toda hora eu tenho que sair para participar da reunião, ou eu tenho que sair para pegar um papel na impressora, a impressora está longe. Geralmente, quando a gente tem layouts assim, né, muito departamento, nos força a isso, a ter que se deslocar. Tudo bem que andar é bom, andar também faz bem, dá uma distraída, é bom para o corpo, né? Mas a gente tem que ficar esperto com o excesso de movimentação. Por quê? Pessoas andando não são pessoas produzindo, né? A gente não está agregando valor naquele momento ali. É um desperdício. Então, eu vou criticar essas movimentações. Quando tem layout muito grande, é uma coisa que eu sei que tem aí. O fato de ter escada faz a galera andar e cansar. Vamos botar um elevadorzinho ali, né? Nas salas, nos andares. basicamente um crossfit. É um crossfit, é uma escadinha pesada, não é uma escadinha leve, não. Então, imagina você andar muito, você precisar se deslocar toda hora e ainda com escada, né? É mais um agravante. Mas, enfim, tirando essa parte do lado saudável, né, que a gente deseja, também não é para ninguém ficar travado numa cadeira o dia inteiro, essa não é a ideia, né? Mas, cuidado com o excesso de movimentação. E às vezes até fora também. Quem vai resolver muito problema fora. Né? Tem que pegar o carro, tem que sair. Uma coisa que a gente aprendeu muito com a pandemia, o tanto de reunião que dá para fazer online que a gente fazia presencial. Isso aí já eliminou muitas movimentações. E aí é tempo, é custo, é combustível, é estresse de trânsito, é um monte de coisa, né? Chance de chegar atrasado na reunião, etc. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo esse treinamento aqui, né? Online,
Eu estou em Goiânia, vocês estão em Anápolis, graças à tecnologia, mas olha a baita movimentação que eliminou, né? Principalmente minha, deslocando, vocês também, alguns estão de home office, alguns não estão na sala, estão participando online aqui de longe, então mostrou para a gente, principalmente a pandemia, que é possível cortar muitas movimentações de gente, internamente, externamente, com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de solução, tá? Então, vamos ficar atentos para isso. Até na questão da aproximação de departamentos que se conversam muito, né? Por exemplo, o nosso prédio, ele é um prédio de estrutura antiga e não é possível a gente fazer uma grande reforma para quebrar as paredes, por exemplo. Mas a gente aproximar departamentos que se conversam o tempo todo, que precisam trocar essas informações, é de suma importância. Do que um departamento fica no primeiro andar, o outro departamento fica no segundo, aí o terceiro fica no terceiro. Então, se você centraliza esses 3 departamentos, por exemplo, a informação fica mais fluida também. Exato. Talvez mesclar mais, né? Essa foi uma questão que surgiu ao longo dos últimos anos, né? Que é formar células de produção no escritório. Né? Célula de produção não tem só na indústria, não, tem no escritório também. É colocar pessoas de departamentos afins, próximas, num formato de célula mesmo ali. Nós somos de departamentos diferentes, mas como eu passo a informação para você direto, é bom que você esteja aqui do meu lado. Então, eu deixo de ter aquele layout muito segmentadinho, daqui é só o jurídico, aqui é só o financeiro, aqui é só a galera do atendimento, e deixar as pessoas mais mistas, né? Equipes mistas, multidisciplinares. Trazer esse conceito da planta fabril, né? Também para o óculos. Exatamente. E aí, outro desperdício que está bem amarrado nesse, que é o transporte, com a diferença de que, ao invés de falar de pessoas, o transporte são as informações, os objetos, ou os documentos, os papéis andando para lá e para cá, fisicamente ou virtualmente. Um e-mail que vai e volta, e depende de muita gente responder para andar, é um transporte, é um desperdício. O tempo está gastando, está rodando, tem alguém esperando aquilo ser processado, e ainda não processou, não está agregando valor, desperdício. Documento físico, levar no cartório, é um transporte, né? Ir e voltar. Ligação telefônica, informação também pelo sistema, pelos aplicativos. Todo transporte é um desperdício. Só que alguns são necessários, como a gente viu. O mínimo de transporte vai ter, porque a informação tem que andar. Mas o que o Lean nos diz é, preste atenção se ele não está excessivo. Se não está exagerado, se não dá para diminuir. Você pode ganhar tempo transportando menos as informações, né? Otimizando isso. Tem muita andança de papel, tem muita andança de informação, tem muito vai e vem de informação, é um transporte de informação. Principalmente, antigamente, quando tinha muito papel, menos sistema, né, mais papel, aquilo passava pela mão de muita gente, né, aquela nota fiscal, aquele pedido, aquele contrato, aquilo ali é um transporte. O que mudou foi, saiu dali, foi para o virtual, mas continua transportando. Aí eu tenho que ver se isso está fluido, se eu estou em direção ao fluxo contínuo ou se está parando muito. E é até mais perigoso o virtual, porque o virtual está escondidinho, né? O físico você ainda vê, você chega na sala de alguém, você vê papel ali, você fala, opa, tem coisa aqui para ver. O virtual, por estar no e-mail, por estar no sistema, por estar na nuvem, está escondidinho, ninguém não está tão assim transparente, né? Não está chamando a atenção. E é perigoso, porque é mais fácil de esquecer. Tudo que está no computador, está na nuvem, é mais fácil de esquecer, porque não está te incomodando. Você não está vendo, você não está tropeçando em cima dele, né? Então, muito cuidado com os transportes. E aí, todos os projetos que a gente fizer aí de mapeamento, de melhoria, vamos prestar atenção nisso. A informação anda demais, poderia andar menos, poderia ser mais direto, poderia ter menos aprovações. Se tivesse uma aprovação só, andaria menos informação, e se anda menos, gasta menos tempo. Se gasta menos tempo, vai ser mais rápido, vai ser mais produtivo. Beleza?
Aí tem um 8º desperdício, né? Eu falei dos 7 clássicos, mas depois surgiu o 8º, que é o do talento. O que é o desperdício do talento? Não aproveitar as boas ideias das pessoas que estão trabalhando lá. Não aproveitar ideias de melhoria, participação, envolvimento de quem está realmente na operação, no trabalho, no dia a dia. Por isso que o Lean promove muito envolvimento, comunicação, fazer junto, chamar as pessoas que trabalham naquele fluxo, mapear junto, identificar os desperdícios juntos. Tem uma dinâmica, né, que é a dinâmica de desperdícios, que a gente pode fazer por departamento, que é chamar as pessoas daquele departamento, passar pelos 7 desperdícios e cada um dar um exemplo. A gente meio que está fazendo isso aqui agora, né? Cada um tá levantando em algum que lembrou. Mas dá para ser uma dinâmica oficial. Por exemplo, vamos chamar a turma da cobrança um dia e fazer essa dinâmica? Vamos levantar 3 desperdícios de cada categoria dos 7. E vamos ver o que está mais afetando a cobrança hoje e vamos pensar em combater esses desperdícios. É uma dinâmica que dá para fazer com vários times aí, né? Com várias pessoas. Envolvimento, participação. E é aqui que surge programas como, por exemplo, das melhores ideias, dos projetos que vão ser financiados, né? Que vão para frente. Aí tem ferramentas que ajudam nisso, né? Como, por exemplo, o A3, que a gente vai ver, apresentar o meu projeto, apresentar a minha ideia. Mas, enfim, não bloquear isso. Porque se eu estou bloqueando este talento, eu não estou aproveitando o que há de melhor de ideias naquele fluxo lá, naquele departamento. Certo? Tem muita coisa boa presa, talvez, né? Porque as pessoas, ou porque eu não tive ainda a chance de falar sobre isso, a oportunidade, ou porque eu acho que não é o momento ainda, mas é uma ideia que eu tenho aqui, e o Lean chega e fala, opa, chegou a hora de você falar da sua ideia. Não tem mais aquele negócio da ideia tem que ser minha, a ideia tem que ser da qualidade. Não, a ideia tem que surgir, né? Tem que pensar no bem do todo. Quem deu a ideia é o de menos. Para o todo, é o de menos. A pessoa que teve a ideia, beleza, ela pode receber uma gratificação, todo um apoio, né? Mas, para a empresa como um todo, o importante é ter ideias, é fluir, é catalisar isso. E aqui seria uma tela, né, para ajudar nessa dinâmica. O que a gente já fez em alguns momentos, em algumas empresas? Imprimir isso aqui, um papel bem grande, e dar post-its para as pessoas escreverem os desperdícios que elas veem e colar na categoria certa. Então, esse aqui é um desperdício de estoque que eu vejo no meu departamento. Ela vai lá e põe um post-itzinho. Eu tenho uma espera por aprovações aqui, que acontece muito. Ela escreve lá, detalha e põe no campo da espera. Aqui tem muita superprodução, muita coisa desnecessária. Ela vai lá e coloca. E aí você tem ali, num workshop ali de uma tarde, você tem um baita diagnóstico de desperdícios daquele departamento, já categorizado, né? Categorizado por famílias de desperdício aqui nos 7 desperdícios. Isso é uma ideia legal que pode surgir aí, viu, Luísa, para fazer com o time também. Quando tiver, às vezes eu já estou num case aqui, já estou dentro de um departamento, vamos aproveitar e fazer isso? Aproveita e faz isso aqui na fase de diagnóstico. Beleza? Ferramentas. Tá todo mundo aí firme? Ou o pessoal tá cansado já? Um pouco dos dois. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Aguenta aí. Estamos na reta final. Lembra que eu falei, né, dos princípios, Lean, da mentalidade, até chegar nas ferramentas, que seria mais o como. Ferramentas para combater esses desperdícios. Tem essas 8 ferramentas clássicas aqui, as mais utilizadas ou as mais famosas, né? Que tem toda uma origem Lean. E cada fatia dessa pizza aqui dá um treinamento, né? Dá uma discussão à parte. Como fazer isso aqui na prática? Um case disso. Ou então, vamos lá e vamos fazer já, aproveitar um case que a gente tem aberto aqui, vamos lá implementar. Então, isso aqui vai, digamos assim, é o nosso leque, o arsenal de ferramentas Lean para implementar, para combater os desperdícios nos nossos projetos Lean. Né? Então, tem o mapa, fluxo contínuo, produção puxada, 5S,
trabalho padronizado, redução de setup, manutenção produtiva e sistema à prova de erros. São essas 8 ferramentas aqui. Vamos só dar uma pincelada em cada uma. Mapa de fluxo de valor. O que é isso, pessoal? São as ferramentas de mapeamento que vão contar a historinha daquele fluxo e vão levantar desperdícios daquele fluxo. Ferramentas de mapeamento, tem várias, né? O VSM, essa aqui, por exemplo, é uma que é mais indicada até para manufatura, indústria. Tem BPMN, a linguagem BPMN, que é mais indicada para Office, que é mais indicada para quem for mexer com o Visage, por exemplo. Tem Makigami. Tem várias ferramentas. O importante é mapear. Tem umas que são mais adequadas para ambientes diferentes. Mas o importante é mapear, contar a historinha daquele fluxo para levantar desperdício. Se eu estou mapeando a situação atual, se eu estou mapeando a situação futura, eu estou levantando melhorias, soluções, né? Mas não esquecer que o importante é ter a visão do todo. Entre departamentos, eu quero mapear entre departamentos. Aí deixo aqui mais uma indicação de livro ótimo para isso, que é o Aprendendo a Enxergar. O Aprendendo a Enxergar, ele traz o conceito do VSM, que é uma ferramenta de mapeamento, mas bem didático, bem facinho, um livro gostoso e rápido de ler, para dar essas dicas sobre o mapear. O como mapear, o que eu tenho que pôr na caixinha de dados, o que é importante, que jeito que eu escrevo o nome da atividade dentro da caixinha. É um livro legal aí para quem quer aprender a mapear. Tá? Fluxo contínuo. Lembra que eu falei do fluxo contínuo como um princípio Lean? Ele era lá o terceiro princípio Lean. Identifique o que é valor para o cliente, identifique o fluxo. Aí estava lá, terceiro princípio Lean. Faça fluxo contínuo onde der. Esse onde der é porque nem sempre dá. Tem locais que tem paradas, que tem estoque mesmo, aqui vai ter que ter uma paradinha. Mas onde der, promova o fluxo. Sabe essa questão de, falamos aqui, né, de pessoas próximas, departamentos próximos, reduz o tamanho do lote da informação, faz a informação fluir, não deixa ela ficar parada. Os sistemas de workflow, por exemplo, o Fluig, eles foram feitos com base nisso. Essa é a mentalidade de um sistema workflow. Alguém processou, cutuca o próximo. Esse próximo processor fez a parte dele, já cutuca o próximo. Ele vai disparando, ele emite e-mail, ele emite um alerta lá que é para fazer o fluxo fluir. Né? Por isso chama Fluig, vem daí exatamente. É fazer o fluxo fluir e não ficar parado, travado, porque se parou, está juntando estoque, está contando tempo. Aí tem todos aqueles desperdícios que a gente viu lá, que os estoques nos trazem, né? Então, quanto mais você ir em direção ao processa um documento, passa para frente. Processa um projeto, uma atividade, passa para frente. Quanto mais você ir nessa direção do fluxo contínuo, menos estoque, menos espera, menos movimentação. O tempo vai cair drasticamente. É basicamente sair desse cenário. O que é um cenário sem fluxo contínuo? É mais ou menos essa figurinha aqui, ó. Os processos estão meio distantes um do outro. Pode reparar que entre eles tem estoque, que está cada um fazendo o seu lotezinho ali e passando para frente, né? E, consequentemente, o tempo é alto, porque eu faço o meu lote, faço o meu estoque, passo para frente. E o outro ainda está longe, ainda tem mais esse agravante de um layout ruim, né? de um layout não adequado. Então, é um cenário assim de lote alto, estoque entre os processos e tempo alto. O que seria um estágio intermediário? Ir em direção a um fluxo contínuo. Processos próximos, olha como o layout já mudou, e eu começo a diminuir o lote. Antes eu fazia 5 documentos e passava para frente. Ou fazia um dia inteiro e passava para frente. Agora eu vou diminuir para meio-dia. Antes era 5, agora eu vou diminuir para 3. Eu estou fazendo a coisa girar melhor. Antes eu comprava um lotão de 100, vou comprar um lotão de 50. Para já diminuir o lote, ou seja, diminui o estoque, faz o negócio andar melhor. Num layout mais apropriado. O que é um fluxo contínuo ideal? Layout bom com peça por peça, documento por documento. Principalmente se esses processos estiverem balanceados. Obviamente, eles têm que estar
no mesmo ritmo, eles têm que estar próximos, eles têm que ter mais ou menos a mesma capacidade para eu poder ir em direção ao fluxo contínuo. No Office, fluxos de informação, que é o caso de vocês, escritório, se tiver esse foco de redução do lote, já é um avanço Lean muito grande. Eu não vou conseguir chegar num fluxo contínuo perfeito assim, mas eu estou reduzindo o lote, eu estou melhorando. Lembra que eu falei das aprovações que podem demorar muito? Isso aqui, toda terça-feira tem aprovação disso aqui. Então, quer dizer que se liberou numa quarta, tem que esperar até a outra terça para liberar? Porque aprova às terças, porque, sei lá, é o dia que o diretor passa aqui. Então, é o dia que ele aprova, que ele para aprovar. Tá, e se ele passasse a aprovar terças e quintas? Opa, 2 vezes por semana. Olha o tanto que isso já agiliza. O lote cai, o tempo cai, flui. Eu estou indo em direção ao fluxo contínuo, estou reduzindo o lote. Eu acho que é o que o Alexandre, acho que foi o Alexandre que falou, né? Sobre ele ter aprovado, foi basicamente isso. Se ele esperasse outra pessoa aprovar, ia demorar mais. Mas se eu aprovar, eu posso aprovar isso aqui todo dia, toda hora. A cada hora que chega para mim, eu aprovo, eu assino, eu passo para frente. Então, eu estou reduzindo o lote, estou fazendo fluxo contínuo. Estou fazendo fluir. Né? Produção puxada. Era lá o quarto princípio. Se você não conseguiu fazer fluxo contínuo, faça a puxada. Se eu não conseguir fazer fluxo contínuo, vocês concordam comigo que vai ter um estoque ali, né? Um estoque de informação entre um processo e outro. Física ou virtual? O que seria a produção puxada? Eu espero o da frente puxar para o fornecedor fornecer. Aqui é só a nomenclatura, né? Para a gente situar em termos de ícones. Mas eu tenho um processo fornecedor, eu tenho um processo cliente. Entre nós tem um estoque. Se eu dimensionar esse estoque para que ele tenha um teto, que ele tenha um ponto de reposição, e conforme o cliente puxa, eu forneço, eu estou esperando o cliente me puxar. Por isso que se chama sistema puxado e não empurrado. Empurrado vai fazendo aí, vai processando. Não tem ninguém pedindo, mas vai processando. Puxado eu espero o consumo. Isso aqui funciona muito para compra de itens, né? Falando de suprimentos, compra de itens frequentes. Aquilo que eu estou sempre usando, a gente está sempre tendo, é um item que está sempre recorrente. Por que não fazer um sistema puxado para ele? Eu ponho um teto, bater um ponto de reposição, eu mando comprar. Não bater o ponto de reposição, eu não mando comprar. Faço outra coisa. Porque já foi dimensionado para aguentar a demanda. Aquilo ali foi dimensionado, né? É isso que a gente chama de supermercado. Por isso que chama supermercado por causa do supermercado mesmo. Né? Foi uma coisa também que os orientais pegaram dos americanos. Essa lógica de eu vou num carrinho no supermercado, pego o que eu quero, pago e vou embora. É diferente do conceito de mercearia. Antigamente, você chegava num balcão, pedia e o cara tinha que ir buscar, estava tudo misturado, desorganizado, você tinha que esperar. O conceito de supermercado é, não, eu vou, pego o que eu quero e alguém vai só repondo. O pessoal do supermercado lá vai só repondo as gôndolas, porque tem ponto de reposição. Então, quando fala supermercado, é isso. Eu criei um estoque aqui, dimensionado, com ponto de reposição, bateu, eu reponho, não bateu, eu não reponho. Né? E o instrumento que faz isso, essa puxada, é o famoso Kanban. Kanban em japonês significa cartão, um sinal, que é dizendo para você, compre mais, reponha, ou puxe o próximo projeto. O Kanban lá é um papel ou é um cartãozinho virtual, alguma coisa que vai estar escrito o que fazer, quando fazer, quanto, né? Quantidade, momento, o que. Esse é o conceito de Kanban. O Kanban é um mecanismo para implementar a puxada. Um puxando o serviço do outro. Né? Se eu não conseguir fazer fluxo contínuo, eu vou fazer a puxada. 5S, outra ferramenta clássica da qualidade, né? Uma ferramenta de organização no ambiente de trabalho, com o objetivo de produtividade e segurança. Também vem origem japonesa, origem Lean. Por isso que são 5 sensos, né? Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu e Shitsuki. Faltou só o sushi e o sashimi.
Mas são 5 sensos que, se aplicados, dão um ambiente de trabalho mais produtivo. Não é só deixar o ambiente de trabalho mais bonitinho. Não é só ficar mais organizadinho no sentido estético, que também é bom. Mas é achar informação rápida no local certo, com demarcação, com ordem alfabética, tanto no físico, tanto na minha mesa, na minha sala, quanto no meu computador. Um 5S num computador deixa um computador mais produtivo, eu acho os arquivos mais rápido. Está tudo ordenado, está por pastas, né? Um sistema organizado, eu também acho as coisas. Aí tem os 5 sensos, né? Primeiro, tira dali o que não deveria estar ali. Senso de utilização, deixa só o que é útil. Depois, ordena. Cada coisa no seu lugar. Tem um lugar para cada coisa. Limpeza, manter o ambiente de trabalho limpo. Uma boa sinalização visual, clareza, né? Visual, iluminação, limpo, evitar fontes de sujeira. Cria padrões, padrão de cores, padrão de ordem alfabética, padrão de tamanho. Isso é muito bom para arquivo físico, né? Para documentação de papel. Diga, alguém ia falar alguma coisa? Acho que não, né? E o 5º S, que é o da cultura, da autodisciplina, do manter, né? Novamente, nos leva àquela questão do 5º princípio, né? Caminhe rumo à perfeição. Começa de novo, faz o ciclo de novo, melhoria contínua. É o que mexe com cultura. Nós já tivemos aí em Grupo Líderes ao longo da história vários cases de 5S, né? Já teve até torneizinho interno, uma época isso era bem falado, teve treinamento. Aí, às vezes, dá uma esquecida, volta, a gente traz o 5S de novo. Mas é legal fazer isso, né? Esses torneizinhos de 5S, campeonato. Mas é importante manter isso na cultura. E a auditoria pegar também, né? A auditoria tem que pegar. Se o ambiente de trabalho está caótico, desorganizado, está acumulando papel, está acumulando itens desnecessários, eu tendo a ficar desorganizado. Você pode ver que as pessoas mais produtivas são as pessoas que têm clareza, simplicidade, computador limpo, mesa limpa, agenda bem clara. Começou a poluir, começou a desorganizar, a própria pessoa se perde, né? Você se perde no caos. É assim dentro de casa, né? É só a gente olhar como que a gente é dentro de casa. Mas o 5S é uma das ferramentas, acho que é a mais conhecida, é que as empresas mais sabem que existem, né? Mas a gente ainda peca muito, né? Eu tenho que estar sempre olhando para a minha rotina de novo, falar, bom, eu tenho um bom 5S na minha vida, nos meus arquivos, na minha agenda, na minha listinha de tarefas, no desktop do computador, né? Porque se eu vou jogando os arquivos ali no desktop, chega uma hora que tem 100 ali, eu não acho mais nada. Eu perdi o 5S, que eu fui jogando tudo num lugar só, né? Redução de setup, isso aqui diz respeito, se for uma coisa mais fabricação, indústria, é aquele tempo de troca da máquina, entre acabar um lote e sair outro, né? Num caso administrativo, o que é reduzir um setup? Esse setup entre acabar um tipo de atividade e mudar para outra atividade. Eu tenho as coisas próximas, a informação está aqui, ou eu saio para buscar, eu tenho que perguntar, eu tenho tudo na minha estação de trabalho que eu preciso, eu faço um bom setup no início do dia. Isso é reduzir um setup. Setup é tudo que eu faço para começar a trabalhar, antes de começar a trabalhar. A informação está aqui, a sequência das atividades está bem estabelecida, tudo que eu preciso está na minha mão, está tudo organizado, priorizado, e eu posso começar a trabalhar. Isso é um setup, né? Até a impressora faz setup, né? Tem máquina também no escritório, tem impressora, tem máquina de café. Quando você vai fazer o café ali, que é colocar água, ligar, tirar a cápsula antiga, botar a cápsula nova, isso é um setup. Né? Só para fazer a analogia do que é um setup máquina, um setup de começar a trabalhar e organizar o ambiente de trabalho. Mas tudo que acontece nesses intervalos entre acabar uma atividade e começar outra é um setup. Então, tem boas práticas para isso aí também. Redução de setup, mesma lógica de trocar um pneu. Por que trocar um pneu demora tanto tempo quando você vai trocar na rua? E por que na Fórmula 1 os caras conseguem trocar os 4
em segundos. Porque teve um planejamento, cada um sabia o que fazer antes, a ferramenta estava na mão, todo mundo preparado, cada um na sua posição, padrão de trabalho. É por isso que é possível, né? O trocar pneu é um setup, é um pit stop, né? Como se diz ali na Fórmula 1. Eu quero que essa troca seja a mais rápida possível, porque o setup não agrega valor. Setup é uma atividade necessária, mas que não agrega valor. Por quê? Durante o setup eu não estou produzindo, o carro não está andando. Mas se esse tempo for o menor possível, eu tenho mais tempo para produzir. Menos tempo parado, né? Aí vai me sobrar mais tempo para agregar valor. Aí tem uma ferramenta específica para manutenção, né? Então isso aqui é bem legal também, que é TPM, né? Do inglês é a sigla TPM, mas é manutenção produtiva total, que vem toda essa questão do que fazer em termos de planejamento de manutenção para ter menos pepino, para ter menos defeito, para quebrar menos. Então tem uma ferramenta específica para isso, né? Sistema à prova de erros, o Pokaioke, é o famoso Pokaioke, o termo em japonês chama Pokaioke, que é sistema à prova de burro. Essa é a origem do nome, né? Aí para ficar bonitinho, traduzido para sistema à prova de erros. Tudo que eu puder fazer para detectar um erro, eu coloco ali como um dispositivo para me mostrar que um erro pode acontecer antes que ele aconteça, ou seja, para evitar o erro. Aquilo lá, o exemplo lá da caixinha da Colgate que o Moser falou, foi um Pokaioke. Os caras colocaram o ventilador lá, né, e a caixinha voava toda hora que ela estava vazia. Não precisou de projetar uma máquina, uma balança, uma coisa científica avançada, uma tecnologia avançada. O cara colocou um ventilador lá na linha de produção, porque ele viu que era um sistema que mostrava que, opa, se a caixinha voou, tá vazia, quer dizer que ela tá leve. Então, eles já conseguiam bater o olho e saber que tem um erro. Sabe quando a TI coloca campo obrigatório no sistema? É um Pokaioke. Eu não consigo passar para a tela da frente se eu não preencher esse campo. Ele é obrigatório, ele me trava. Então, ele evita um erro, né? O nosso pendrive, o USB, ele entra do lado certo, porque se ele entrasse do lado errado, queimaria suas informações. Então, o USB tem que entrar só daquele lado. E eu não consigo enfiar do outro lado, porque é um sistema à prova de erro, um sistema à prova de burrice. É para nos ajudar, né? Tudo aquilo que te impede o erro, eu vou colocar isso aqui porque ele me alerta para não ter o erro. É um sistema à prova de erros. Porque se o erro chega no cliente, é a pior coisa que pode acontecer, é ou não é? Aí vai ter reclamação, vai ter queixa, atrapalha a minha avaliação, me queima no mercado. Eu quero detectar o erro o quanto antes. Seja um erro de informação, seja um erro na obra em si, no empreendimento, seja um erro de comunicação. Quanto antes eu descobrir um erro, mais barato fica. E mais rápido a gente corrige o curso. Essa é uma outra coisa legal do Lean, né? O Lean, ele promove a cultura de vamos levantar os erros, ou os possíveis riscos. Na cultura antiga era uma pessoa que levanta problema, levanta risco, ela era mal vista. Pô, esse cara aqui está trazendo problema. Esse cara aqui está dificultando as coisas. Era uma coisa ruim, agora é uma coisa boa. Porque se uma pessoa está levantando risco, levantando probabilidade, ela está evitando o erro. Então, a gente quer ver os erros o mais cedo possível. Antes dele acontecer, melhor ainda. Mas se der algum pepino de informação, de relatório errado, de venda errada, de cobrança errada, quanto antes eu pegar, melhor. Eu corrijo internamente. Do que isso vai avançando, vai ficando mais caro, mais caro, mais caro, e chega no cliente. Por isso que sistemas à prova de erro nos ajudam e deixam o processo mais barato. Tá bom? E aí, pessoal, para resumir, a metodologia do Seis Sigma, né? O DMAIC, o PDCA, e para a gente poder já caminhar para alguns cases aqui, só para fechar essa lógica, porque a gente entendeu o conceito Lean, viu as ferramentas,
vi os desperdícios, e aí tem toda uma lógica que governa esse projeto, para ficar tudo num passo a passo, né, organizado. Vimos isso aqui lá no primeiro slide, da gestão das operações, e a gente resgata isso aqui agora para ficar um pouco mais prático, né? Mas tudo que vai estar acontecendo agora vai estar governado por essa lógica de melhoria de processos, né? Que é, primeiro, definir o que queremos nesse fluxo. O que eu quero melhorar? Vamos abrir um projeto na jornada do cliente. Beleza. O que queremos na jornada do cliente? Qual indicador queremos melhorar? O que não está legal hoje? Eu vou lá e destrincho isso. Faço um mini kickoff desse projeto. Aí depois eu começo a medir e mapear como é hoje. Levanto os desperdícios, levanto os problemas, levanto as dificuldades. É aqui que tem as reuniões de mapeamento, os workshops. Vamos lá, me mostra como você faz. Abre aí a tela do sistema, me mostra como que você faz. Enfim, o as is. Hoje é assim. O mapa está me mostrando que está assim. Aí eu vou analisar e desenvolver uma situação futura, um to be, vou redesenhar esse fluxo, vou eliminar algumas caixinhas, vou fazer um 5S aqui, vou padronizar isso aqui, vamos mexer isso aqui no sistema, vamos dar um treinamento para a galera aqui. Você vai levantando soluções para um fluxo ideal, para em seguida selecionar algumas e implementar. Implementar seria botar para rodar. É ir lá e virar a chave, treinar as pessoas, fazer a mudança no sistema, se tiver que fazer uma mudança no sistema, mudar um layout, se tiver que mudar um layout, construir a ferramenta, se tiver que construir alguma ferramenta de gestão, implementar um BI, é a hora de sair do papel e implementar de fato, né? E aí eu passo a controlar isso, eu passo a monitorar isso, eu passo a documentar e auditar tudo isso. Porque se eu não audito, eu começo a esquecer do que eu já fiz e ele começa a desmoronar. Eu preciso garantir que o que a gente já estabeleceu não se perca, não volte o que era antes, né? E eu preciso também olhar para os números para saber, estamos melhorando? E aí, deu impacto? Caiu o tempo? Aumentou a produtividade? Tem tudo isso documentado? Os POPs estão prontos, né? Tudo isso aqui forma essa parte do controlar, né? Porque eu posso fazer a mesma rodada de novo no mesmo fluxo. Vou lá e, peraí, agora eu vou mapear de novo, entender a situação atual, a situação futura, implementa, controla. Essa é a lógica, né? Que a gente pretende adotar aí, seja para qualquer projeto que venha a surgir. Beleza, pessoal? Vocês estão muito quietinhos. Estou achando que o cansaço bateu mesmo. Aquela reta final ali que mistura fome com cansaço. Vai disponibilizar esse slide para a gente depois? Sim. A gravação a gente também vai disponibilizar. Beleza. Aí, o problema do online é esse, né? Não tem coffee. Quando tem um presencial, acaba que tem um coffeezinho, você vai lá, dá uma comidinha. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Cadê esse? Um case, né? Seguindo essa lógica, com a mentalidade Lean, com essa metodologia, né? Lá na Casa e Terra, aquela loteadora lá de Brasília, primeiro, como o foco era a cobrança, né? Foi o primeiro case lá, uma demanda da diretoria, precisamos deixar a cobrança mais produtiva, né? Primeira coisa, o que é o definir? Levantar o que a gente quer, como é que vai medir isso, como que a cobrança trabalha hoje, né? Antes de entrar no detalhe do mapeamento, vamos entender os requisitos, né? Então, a gente ficou medindo lá tudo que o pessoal fazia, era uma equipe grande de cobrança, tinha uma gestora e várias pessoas no time, né? E aí foi medindo mesmo, porque não tinha histórico disso, nunca ninguém tinha tomado tempo, então a gente foi tomando tempo, medindo ali no cronômetro, lógico, foi uma amostragem, né? Mas pegou, quanto tempo fica fazendo ligação, solicitando comprovante de pagamento, solicitando desconto, verificando negociados e não pagos ainda, atualizando a planilha. A gente percebeu que perdia muito tempo no início do dia, o time da cobrança, para distribuir a carga de trabalho, para saber o que fazer, para não ter retrabalho de duas pessoas no mesmo lugar, no mesmo cliente. Então, o dia já começava meio tarde, né? Tinha toda essa questão da rotina.
A gente viu aqui, ó, nesse quadrinho do lado, que 19% do tempo agregava valor de fato para a cobrança, e os outros 81% não agregava. E 30% deles era desnecessário, 51% necessário. Ou seja, eram oportunidades de ganho. Né? Olha como que realmente o que agrega valor é a minoria. Né? A gente viu aqui que, dando zoom em algumas atividades específicas a serem eliminadas, deu para fazer uma conta, uma projeção. Né? De acordo com essa pizza aqui, deu para fazer uma projeção que, eliminando essas atividades, daria um ganho ali de 6 a 12,5% de tempo para cobrança. Bom, se elimina isso de coisas que não deveriam estar acontecendo e eu converto esse tempo em tempo que agrega valor, que seria cobrando, negociando, falando com o cliente, no ritmo que eles sempre tiveram, significava para a empresa cerca de 250 mil a 460 mil reais a mais por mês. Porque se eu estou mais tempo focado na cobrança, eu estou mais tempo arrecadando, produzindo, né? Uma conta ali de simples, né? De aumento de produtividade, desde que eu eliminasse atividades que não deveriam estar acontecendo e automatizasse outras que são necessárias, né? Então, isso aqui é uma coisa legal de fazer também no início, que você bate o olho e fala assim, opa, vamos fazer uma projeção, porque dependendo do ganho que dê, a gente ganha até apoio para esse projeto da diretoria. Quando você precisar de investimento, aqui, esse projeto vai gerar investimento, vai gerar alguma tecnologia nova, horas de programação. Então, eu vou lá e mostro o retorno que isso vai dar, porque é um fator de convencimento. Ó, isso aqui se paga em alguns meses, se paga em um ano. É um projeto legal de fazer. Né? Então, isso é uma coisa que você faz no começo, esse estudo ali de payback ali, né? Aí o fluxo da cobrança, na verdade, não é um fluxo só, né? Tinha 4: cobrança, repactuação, distrato e alusão. E foram mapas diferentes. Não foi um mapa só, tinham mapas diferentes, porque cada um eram caminhos diferentes, fluxos diferentes, né? Tem um fluxo específico do distrato, quando vai distratar. E aí, essas bolinhas aqui mostram quantas atividades tinham em cada fluxo. Por exemplo, no da cobrança em si, 7 agregavam valor, 15 não agregava, era necessário, e 14 podia eliminar. Então, opa, já ficou mais claro agora. Vamos focar nessas vermelhinhas aqui. Como que elimina isso aqui? Né? Quais serão as soluções para eliminar? Aí foi feito o mapeamento, aquele passado a limpo, né, bonitinho. Tanto o fluxo com os desperdícios, os problemas, né? E aí, com as melhorias que envolveu, nesse caso aí, uma planilha automatizada que ajudou muito o pessoal a distribuir a carga de trabalho, a começar a trabalhar mais cedo, a cada um ter uma meta, ter o que cobrar, sem precisar tanto da gestora, sem precisar tanto de fatores externos. Isso foi uma coisa que ajudou muito. Revezamento da carga de trabalho, envolveu hora de almoço, revezamento disso. Enfim, organização do ambiente de trabalho, da rotina, padrão de trabalho, script de como falar com o cliente, todo esse conjunto aí, né, de melhorias, a gente começou a mapear isso e a gente criou um indicador de produtividade da cobrança. Eu lembro que eu falei isso também na semana passada, né, que era valor recebido por valor pago. E ele estava aqui numa faixa de 70, 60. O que significa isso? Cada R$1 que é pago para os funcionários da cobrança, a cobrança devolvia 66. Devolvia 70, né, que era o trabalho da cobrança. Com as implementações, esse valor começou a subir, tá vendo aqui, ó? 75, 80, 91, ou seja, saiu de um patamar de 60 para um patamar de 91, até onde a gente começou a medir, né? Ou seja, com o mesmo time, com a mesma lógica, sem reinventar a roda, né? Começou-se a arrecadar mais, ou seja, a cobrança ficou mais produtiva, né? Começou a arrecadar mais. E aí gerou esse indicador, o pessoal gostou e começou a cobrar. Principalmente isso aqui para a diretoria é uma beleza, né? Os caras olham e falam, opa, bacana, agora vamos botar uma meta aí de 100, porque eles tinham um bolo de inadimplência muito alto, né? E tem até uma foto aqui, ó. Essa foto aqui, quando a gente tirou, a empresa tinha uma inadimplência de 7.600.000. E aí dava para ver, esse dashboard aqui, né? Esse BIzinho aqui, dá para ver a faixa de atraso,
2,8 milhões é de 1 a 30 dias. Os outros 2 milhões aqui é de 31 a 60. Ou seja, a inadimplência por faixa de atraso, por regional, por status, por empreendimento. Aí você vai fazendo os filtros, né? Aí o BI já fica pronto para você fazer os filtros. Isso aqui ajuda muito a bater o olho e falar, opa, nós estamos com muita inadimplência nesse empreendimento, nessa região. O foco deles era bem centro-oeste-norte, assim, né? Bem do centro para o norte do país. Mas fez parte desse case aqui também, essas medições, né? Esses dashboards. E aí eu trouxe um case aqui do fluxo de contratos que a gente fez lá atrás aí no Grupo Lírios, que não sei se alguém aqui participou, acho que as pessoas da época não estão mais. Também não sei como está o fluxo de contratos hoje, pode ser que esteja completamente diferente, né? Muita coisa mudou. Mas é legal mesmo assim, porque é um case que teve início, meio e fim, com redução de lead time, porque era um foco da empresa nesse momento, que era reduzir esse lead time. Só lembrando, o que é o fluxo de contratos mesmo? Qualquer pessoa que está precisando de algum serviço pede alguma coisa, aí tem toda a parte burocrática de contrato e tal, assinatura, aprovação, começa a trabalhar, começa a pagar, até iniciou o serviço, termina o fluxo. Esse fluxo estava, em média, num lead time de 47 dias. Nós pegamos alguns dados. Isso aqui são dados reais da época, tá, pessoal? Daí mesmo, Grupo Lírios. Vários contratos diferentes, fez uma média. Pô, entre um cara pedir alguma coisa e começar, estava em 47. Ou seja, se está em 47 a média, deviam ter alguns outros que estavam em 60, 70, e alguns mais rápidos, obviamente, né? E outro objetivo do projeto era deixar o jurídico mais focado no que o jurídico deve fazer, né? Que é a avaliação técnica do contrato. É a proteção da empresa, né? É trazer o conhecimento jurídico mesmo. Porque, na época, o que identificou-se? O jurídico está fazendo muito trabalho operacional administrativo que está, na verdade, tomando o tempo do jurídico. E o jurídico devia estar mais focado nas atividades de avaliação de contrato em si, falando especificamente desse fluxo aqui, né? Até porque a hora do jurídico é cara. Então, a gente quer focar alto valor agregado ao jurídico, tanto interno quanto externo, enfim. Né? Então, eram objetivos. Aí, mesma lógica. Aqui, o primeiro mapa que a gente fez, ó, tá vendo? No post-it, na parede, ali na sala de reuniões, ó. Tá vendo as caixinhas de informação? Tudo, desde alguém pedir, quem pede, como pede, quem aprova, que hora que vai para o jurídico, cada cor de caixinha era um departamento. As bolinhas, estão vendo essas bolinhas aqui? As bolinhas eram justamente aquelas 3 cores. Agrega, não agrega e não agrega mais a necessária, que era para ajudar no diagnóstico, né? E os desperdícios iam passando aqui. Aí nasceu um monte de coisa lá. Objeto social do fornecedor não condiz com o serviço prestado. Cotações sendo realizadas sem autorização do serviço. Ou seja, cotou, mas peraí, não precisa nem ter cotado, isso aqui não vai fazer, não. A alçada do gerente geral é baixa. Tinha uma questão disso aqui, na época, era era com o Rogério Vilaverde, que tinha uma alçada lá que o pessoal... Isso aqui foi levantado no mapeamento, né? Pô, se a alçada do Rogério fosse maior, não ia tanta coisa para a diretoria. Né? Foi levantado esse ponto aqui. Ela foi considerada baixa. Falar nisso, cadê o Rogério, hein? Ele tá aí? Faz tempo que eu não vejo o Rogério. O Rogério tá onde na empresa? Não saiu não, né? Não, ele está em novos negócios. Ele está focado em novos negócios. Beleza. Eu senti falta dele. Lembrei dele agora. Aprovação verbal. Aí vocês estão vendo um monte de coisa. Não vou ler todos, não. Tem muito problema aqui, ó. Jurídico coleta assinaturas da diretoria. Gestão de contrato realizado pelo jurídico. Aqui foi levantada essa questão, né? Pô, a pessoa que pediu o contrato não deveria gerir o contrato? Por que o jurídico está com essa função? Volto a falar, não sei como está hoje, tá? Não sei o que voltou. O que voltou, o que ainda é, mas assim, na época estava assim, foram levantados esses desperdícios, isso com o time. Mas tem muita coisa disso que você falou que ainda acontece. A gente está estruturando agora a parte de contratos, vai ficar uma pessoa responsável por contratos dentro da empresa, né?
para, inclusive, fazer isso que você falou, que é reduzir o trabalho que o jurídico tem com coisas comerciais que ele não precisa perder o tempo dele, né? Então, assim, tem muita coisa disso que você comentou aqui que ainda acontece, mas que hoje a gente, num novo fluxo de contratos, a gente já tirou e hoje tem uma pessoa responsável para trabalhar com tudo isso e, de fato, deixar o jurídico para fazer somente o que ele tem que fazer, que é trabalhar nas cláusulas jurídicas, né? E o restante fica com a pessoa responsável. Fluxo de aprovação também, a gente conseguiu mudar, colocar a assinatura eletrônica, que antes a gente tinha que coletar mesmo, ir atrás da diretoria, atrás do fornecedor, né? Depois coletar tudo, sair devolvendo as vias, devolvia a via do fornecedor, devolvia a via para o jurídico. Hoje a gente tem tudo automatizado isso dentro do sistema, a gente usa ClickSign hoje para fazer as assinaturas. Ótimo. Então, evoluiu bastante coisa e tem algumas ainda que estão na boca aí para fazer, né? Sim. Legal. Olha lá, nota fiscal chega sem o contrato. Eu lembro que isso aqui, o pessoal, cara, morria com isso aqui. Não vamos pagar. Sem contrato, nós não vamos pagar. Nem todos os gestores lançam a nota no sistema. Compras repassam o contrato para contabilidade sem agregação de valor, que era um vai e vem lá que tinha, que não agregava valor. Excesso de aprovação em conferência, dificuldade de localização do contrato. Cadê aquele contrato? Está na pasta? Não está, não achava o contrato. Enfim. Ela tem até um zoom aqui, ó, que tinha essa parte. Tá vendo essas bolinhas vermelhas? Eram todas caixinhas a serem eliminadas. Ah, manda isso aqui para contabilidade. Mas não agregava valor nenhum. Depois voltava. É um negócio assim. Excesso de aprovações e conferências. E aí tem uma situação futura desenhada com várias coisas legais, né? O gestor identificar o serviço e faz uma pré-cotação. Negociar com o fornecedor mediante orientação do gerente, alçada do gerente maior. Teve coisas aqui que já foi para a prática na hora, teve coisas que ficou sob aprovação ainda, não implementou tudo de uma vez, não. Automatizar solicitações, né? Tudo via sistema, não ficar pedindo verbal, nem pedindo no papel. Teve uma ideia do carimbo também, que eu não sei se isso aqui foi para frente. O carimbo era o seguinte, passou pelo jurídico. Como era físico, tinha muita coisa física, né? Tinha aquela, às vezes parava assim e perguntava, mas peraí, isso aqui o jurídico já viu? Vamos lá perguntar. Né? Se perdeu a informação, aí teve a ideia do carimbo, tá vendo que são coisas simples, né? Questão do contrato pela área, que é uma coisa que vocês estão revendo agora, né? De ter a pessoa focada nisso. Implementar uma ferramenta com todos os contratos, ou seja, se eu quiser ver tudo que está em aberto hoje, onde eu olho? É legal uma ferramenta assim, né? Hoje a gente utiliza o próprio sistema, né? Como a gente tem o RM e a gente faz o lançamento do contrato lá, o físico também fica anexado lá. Então, a pessoa já recebe no e-mail o número do contrato para ela localizar dentro da coligada que ela precisa e lá tem os anexos, né? Em cada lançamento tem um anexo com contrato, aditivo, tudo que precisar referente àquele contrato, ele tem anexado lá dentro do sistema. Show de bola. E aí, olha que legal. Com essas melhorias, olhando aquele lead time lá, a gente identificou 7 processos que poderiam ser eliminados. Redução de 20 dias no lead time, ou seja, sair de 47 para 27, eliminando aquelas atividades. Seria até legal medir de novo agora para ver quanto que está, né? Quanto está mais ou menos esse tempo aí, e às vezes até passar uma nova meta, né? Traçar uma nova meta. E aumento da qualidade. A gente está trabalhando nesse lead time também, que a gente ainda acha que está extenso. A gente quer reduzir mais ainda esse lead time, desse fluxo. E você sabe dizer mais ou menos quanto que ele está hoje, ou teria que coletar mesmo? Porque depende, né? Eu tenho aqui, vou dar uma olhadinha. Certo. E aí, como consequência disso, foco do jurídico na atividade que agrega valor para o jurídico, né? E evitar questões muito burocráticas, administrativas, que podem até atrapalhar, que tinha que chegar mais pronto, mais certeiro. Mas, enfim, um case bem lean, bem direto, com mapeamento, percorrendo o ciclo inteiro ali do DMAIC, né? Com todas as fases, com meta bem estabelecida, com um lead time sendo medido,
Tá vendo que se não medir lá no começo, fica meio em aberto depois? Fica aquela coisa assim, tá, mas melhorou mesmo? Aí é o número que tem que mostrar, né? Para sair daquele negócio do foi bom para você? Ah, eu acho que foi bom. O outro fala, não, eu acho que não mudou nada. Aí é bom ter um indicador para nos ajudar a respaldar isso. Certo? Aqui são mais algumas ilustrações, mas eu já posso passar aqui, algumas eu mostrei também de exemplos, né, de POPs, de implementações. Eu queria trazer aqui para vocês a bibliografia sugerida resumida. Ao longo do treinamento, eu passei esses livros, né, mas destacando, faltou o LeanOffice aqui também. Esse é importantíssimo ter, principalmente quem for estar à frente. Tem um livro específico de LeanOffice, muito bom. E aí tem o da mentalidade enxuta, tem o modelo Toyota, tem Aprendendo a Enxergar. Fica aí como recomendação para a biblioteca. E é isso, pessoal. Essa era a nossa meta para hoje. Contextualizar o Lean, os benefícios, deixar todo mundo na mesma página. Acho que esse era um grande objetivo, né? Pelo menos em termos de lógica e nomenclatura, estamos na mesma página. A partir de agora é aprofundar isso. Rafael. Oi. É a Morgana. Eu dei uma olhadinha aqui, a gente fez um levantamento esses dias para ver esse lead time que está acontecendo hoje em contratos, está em média 33 dias. O processo todo. Uhum. Aí já saiu daquele patamar de 50, então, pelo menos. Ótimo. Agora dá para botar uma meta de 20 de novo. Sim, a gente quer reduzir porque a gente ainda acha muito extenso. Porque tem muita gente envolvida nesse fluxo, né? Tem a pessoa que pediu, o jurídico também está esperando, alguém está cobrando serviço, o fornecedor quer trabalhar, tem um monte de gente aí nesse fluxo, né? Bacana. Pessoal, dúvidas, sugestões ou inquietações? Fiquem à vontade. Só deixar o comentário final aí com relação a todo o treinamento, né? A carga acaba sendo pesada, né, Rafael? Porque tem que passar muito conteúdo de 8 até meio-dia, e é um assunto bem importante, e ele assim, entra mais na cabeça ao longo de um treinamento que fosse com mais tempo, mais estudos de casos, né, e traz cases para estar analisando e buscando dentro da teoria aplicado na prática. Mas foi top demais, foi muito bom, assim, até os exemplos dados, e o que eu deixo de recado também para o pessoal é prática, né? Não adianta nada a gente ter a teoria que foi muito bem passada, mas se a gente não praticar ele no nosso dia a dia, ter o olho cirúrgico ali, né? Sair daquela paisagem e estar tá olhando sempre, ter essa visão de melhoria contínua. O Lean, ele traz muito isso, é de você estar tá sempre olhando e observando, e nada, não existe nada em que a gente não pode dar um totozinho ali para melhorar hoje, né? Para no próximo dia dar um outro passo de melhoria, no outro dar outro passo de melhoria, e é por isso que chama contínuo, né? Melhoria contínua. Então, é calibrar o olho para que a gente busque no dia a dia essa visão, né, de estar sempre evoluindo e sempre melhorando. Eu agradeço aí pelo momento. Beleza, obrigado, Mozart. Muito bom. Muito bacana, o material ficou muito bom. Eu reforço de novo, queria se puder passar os slides que eu vou passar para a equipe aqui, para a gente, além do vídeo, a gente fazer a tarefinha de casa aqui. E achei interessante o ponto de destacar aí aquela parte lá que você falando aqui, para aumentar a produtividade, não precisa, às vezes, gastar muito dinheiro com coisas novas. Né? Você melhorando o processo, otimizando, enxugando, você consegue ter o aumento da sua produtividade ali, né? Nossa, é bacana isso aí. Tá repensando aí, trazendo para dentro das áreas aí, né? Bom, obrigado, Kleber. E aproveitando, né, Rafael, essa teoria ela vai ser muito importante, por isso que a gente pediu o máximo de pessoas para participar desse treinamento, né? Porque agora, ao iniciar esse projeto, a importância de todos os líderes estarem na mesma página e repassar, igual o Kleber falou, passar o vídeo, né, a gravação,
se possível, passar o slide para a equipe, porque quando a gente chegar nas áreas e iniciar o projeto mesmo, que é um projeto e aculturamento, já vai estar todos na mesma página. Exatamente. Gente, olá. Deixa eu pontuar uma coisa a respeito disso que a Giovana falou, eu queria reforçar, tá? Eu não sei se vocês já começaram a repassar para o time de vocês, mas isso é uma questão é um trabalho de convencimento. Vocês vão fazer uma venda do projeto para todo mundo, e assim, seria tão bom se todos pudessem se organizar para que a equipe de vocês assistisse essa nossa manhã, essa gravação, porque às vezes a teoria é um pouco complicada. Cada vez que você repassa, né, uma coisa que você ouviu, fica um pouco sem... A gente perde informações no meio, e a questão dos exemplos é muito importante, porque parece que facilita entender, né? A metodologia é muito bacana, assim. Eu acho que eu me lembro de tantas outras coisas. Eu fiquei bem calada hoje, porque eu falo demais, e se eu começo eu não paro, e eu atrapalho. E eu sabia que tinha muita coisa para falar, então fiquei muda, mas eu estava o tempo todo ouvindo. Então, assim, foi muito, muito, muito bom. E é bom demais, assim, perceber que a gente consegue aguçar o olhar, a mínima provocação, sabe? Uma fala do Rafael traz tantas coisas à cabeça da gente, do nosso dia a dia, né? Então, isso é muito bacana. Vendam o projeto para a equipe, repassem, se organizem para que o pessoal possa assistir, e vamos praticar, realmente, porque como o Moser disse, acho que foi o Moser mesmo, se a gente não pratica, se perde. Tá bom? Show de bola. Obrigado, Roberta. É isso então, pessoal. Obrigado pelo tempo de todos, pela dedicação. Se cada um saiu daqui com um insightzinho, já está valendo, já é uma abertura para a melhoria, né? Mas o projeto vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, a ideia é que seja uma coisa, né, assim, que contamine a empresa inteira positivamente, que libere assim, essa onda de melhoria. Daqui a pouco está todo mundo pensando em melhoria ao mesmo tempo, e é isso que vai fazer o negócio explodir, né? Fazer muitas melhorias em paralelo. Não precisa esperar mais a qualidade chegar aqui. Eu posso estar aplicando no meu dia a dia, já são insights, são ideias. Vocês viram que são coisas muito simples aqui, né? Não é nada sofisticado, tecnológico, que eu tenho que fazer um curso específico para entender, são coisas simples. E é isso, muito obrigado. Até os próximos treinamentos aí. Quando precisar de todo mundo junto, a gente agenda, né, Luiz? A gente chama todo mundo junto, porque nem todos vão ser com todo mundo junto. E a partir de agora a gente vai tentar mesclar mais teoria com prática. Falar dos cases daí, um pouquinho de teoria, né, para não ficar muito pesado. É que esse primeiro era realmente crucial. Esse aqui tinha que ter. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Bom restinho de semana. Valeu, obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.